Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar aquele que pode vir a ser o vosso próximo carro. E hoje vamos regressar ao tema do Yuke, um tema que tem estado na ordem do dia e que a Razão Automóvel tem acompanhado, dando eco a todos os argumentos, tanto aqueles que são a favor como também aqueles que são contra esta medida. Do lado daqueles que se opõem a esta medida, há cerca de 400 mil portugueses que já assinaram uma petição contra este aumento do Yuke. E agora parte dessa insatisfação vai materializar-se numa manifestação que se vai realizar já no próximo domingo, dia 5 de novembro, nas principais capitais de distrito. Para falarmos sobre isto, temos hoje connosco o Diogo Teixeira e como convidado um dos promotores desta manifestação, Hugo Reis, que hoje se apresenta neste podcast não como jornalista da área automóvel, mas sim como um cidadão que nos últimos dias tem colocado esta manifestação de pé e que já se sentou, inclusive, com todos os partidos políticos representados na Assembleia da República. Hugo, mais uma vez, muito obrigado por aceitares o nosso convite. E, em primeiro lugar, aquilo que te quero perguntar é o que é que te leva a manifestar-te? E também se achas que, tendo em conta o apoio eventual de uma maioria absoluta no Parlamento, não é? Se achas que esta manifestação tem o poder de vir a mudar alguma coisa, por assim dizer. Antes de mais, obrigado e obrigado a todos, em nome de todos os que pertencem ao movimento, aos que me têm estado a ajudar a montar esta iniciativa. Antes de mais, explicar que isto é uma iniciativa completamente apartidária que surgiu de mim, estava em casa sozinho sem poder perguntar a ninguém e senti esta insatisfação que me afeta a mim pessoalmente, mas que afeta muitas das pessoas com quem lido, e achei que mais do que haver uma petição que tem todo o valor e muita pertinência, era preciso agir, porque nós sabemos que por todo o mecanismo como isto funciona, a petição já só será discutida em plenário já depois do orçamento fechado, portanto tem o valor que tem por demonstrar uma insatisfação popular, mas era preciso trazer essa insatisfação para a rua com algo concreto, e daí que tenha tido essa iniciativa, que entretanto já se avolumou e que já leva aqui, já faz parte do conhecimento de quase todo o território nacional, já toda a gente sabe que esta manifestação vai acontecer e que, lá está, congrega pessoas de todos os quadrantes sociais e também de todas as fações. Dizias no início que, e muito bem, que nós reunimos com os partidos com representação parlamentar, não com todos, ficou a faltar, salvo erro, o LIVRE e outro. Nós estivemos com um Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, PSD, Partido Socialista, não estivemos com o Chega e com o PCP, mas que nos fizeram algum esforço por estarem connosco, okay, e enviaram a sua nota de concordância com esta manifestação e com as causas da manifestação. Portanto, é um uníssono de toda a sociedade. Por isso é que nós esperamos e achamos que para já vamos ter bastantes pessoas na rua e depois que isto tem que gerar algum efeito, porque acho que, apesar de haver uma maioria absoluta, um governo que sente esta expressão popular e que sente que as pessoas estão dispostas a sair de casa para se manifestar com uma coisa que pelos vistos para o governo não conseguiram prever este impacto, esperamos que tenha o seu efeito e esperamos que sim faça repensar desde já a medida. Portanto, não há... Desculpa, Diogo. Não, força. Portanto, não há aqui qualquer receio que estes cerca de 400 mil portugueses que já se manifestaram contra esta medida, de certa maneira, se escondam a sua indignação no teclado. Nós, basicamente, na sociedade temos duas maneiras de fazer política. Uma é ir às urnas, não é? Enquanto povo, nós temos duas maneiras, que é ir às urnas ou fazer uma manifestação que está perfeitamente prevista na lei. A verdade é que nos últimos anos temos perdido um bocadinho a tradição das manifestações de base popular. Nós temos os sindicatos, nós temos os setores profissionais, como os taxistas, mas a verdade é que uma manifestação de base popular, generalista, já há muito tempo que não acontece. É um hábito que se tem vindo a perder, mas que é positivo e que nós achamos que este, por ser tão pertinente e tão consensual, surge num bom momento, porque também serve de alerta que, apesar de ter havido pouca expressão nas urnas, que o povo não está adormecido, que o povo não gosta de ser atropelado com novidades nefastas, precisamente num momento em que se perspectivam anos difíceis do ponto de vista económico, em que nós já estamos, por natureza, numa situação especialmente frágil quando comparados com outros países da Europa. O rendimento das famílias é muito baixo, portanto acho que isto afeta
precisamente a camada que vai ser afetada, que vai estar incluída enquanto proprietário destes automóveis afetados pela lei. Tu achas que há nesta medida alguma justificação que possa ser dada, que seja que vá, enfim, ao encontro daquilo que tem sido veiculado pelo governo? Nomeadamente, o Fernando Medina disse há uns dias que isto servia para corrigir uma situação injusta. Eu, por acaso, até fui ver, porque li só essas gordas, e então fui aprofundar qual é que era a situação injusta. E a situação injusta está relacionada com o facto destes veículos mais poluentes, porque são mais antigos, segundo o raciocínio, que não é de todo um raciocínio errado, como nós bem sabemos, pagam atualmente menos IUC. Mas isto é, na tua opinião, e tu descreveste muito bem aquilo que era o exemplo de uma pessoa que vive do seu trabalho, que faz os esforços para pagar a prestação da casa, que até tem aumentado bastante nos últimos meses para quem as tem que pagar, e que vai ver-se agora confrontada com mais um aumento no meio de tantos aumentos que sabemos que têm sido, enfim, feitos e que vão ser feitos também no futuro. Achas que há uma preocupação maior com a justiça ambiental do que com a justiça social? Sim, se admitirmos que de facto a preocupação do governo é de caráter ambiental, porque eu tenho sérias dúvidas. Por várias razões. Uma delas é que, se nós formos ver os orçamentos de Estado, qual é a percentagem do IUC que vai para o Ministério do Ambiente? É zero. Portanto, tudo bem que do ponto de vista ético e moral penalizar de alguma forma, independentemente de para onde é que pudesse ir esse valor, poderia até fazer sentido, mas portanto não só permite perceber que de facto é uma justificação que não tem uma base real, porque não vai ter qualquer benefício para o ambiente. Se eu sentir que estou a ser penalizado, mas que com isso estou a contribuir para o Ministério do Ambiente e para melhorar alguma coisa na minha vida, do ponto de vista ambiental, se calhar fico um bocadinho mais contente, mas não é isso que acontece. Depois, eu também tenho certas dúvidas que, embora Fernando Medina fale no sentido de justiça ambiental, não sei se é isso que realmente está na cabeça dele quando refere a esta questão de injustiça, porque eu acho que se refere simplesmente ao facto de aqueles automóveis pagarem menos. E se nós olharmos para isto de uma maneira completamente cega, sem ver o contexto, realmente parece, né? Porque basicamente existem automóveis que são exatamente iguais, separados só pela data de matrícula, e que uns pagam X, outros pagam Y. Mas não é esse o caso, porque nós sabemos que, historicamente, os dados são públicos, antigamente havia um ISV muito elevado, já com a justificação ambiental também, já nessa altura era justificado com questões ambientais, e depois em 2007, a lei muda, baixa-se dramaticamente o ISV para permitir que as pessoas tenham acesso a automóveis novos. Portanto, nessa perspectiva, de facto, melhora-se o ambiente porque se permite às pessoas a comprar automóveis mais eficientes, e o que se fez foi diluir, no fundo, esse imposto que se pagaria à cabeça pelo um IUC muito mais pesado, que é pago ao longo do tempo. Agora, nós não podemos, de repente, a meio do jogo, mudar as regras. Estes automóveis já pagaram, estes automóveis estão, muito provavelmente, porque é lógico, basta estudar que todos os automóveis anteriores a esta data estão a ser menos usados do que os posteriores, porque logicamente se os automóveis vão envelhecendo, são menos usados. Se são muitos, idealmente deveriam ser menos, deveriam. Também eu gostaria de ter um automóvel mais moderno, o meu automóvel está incluído nesta faixa e por isso é que também entendo a insatisfação total da sociedade, mas a verdade é que não é uma opção. É uma opção decorrente do estilo da vida que nós conseguimos levar em Portugal, da realidade dos nossos vencimentos e do custo de vida. Tens um exemplo de algo que era para ser transitório e que passou a ser definitivo, que é o caso do adicional do ISP. E o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, está indexado à verdadeira utilização do carro. Quanto mais utilizas o teu carro, mais combustível vais consumir, vais pagar mais, o Estado vai arrecadar mais imposto. O IUC, apesar de ser um imposto único de circulação, na verdade acaba por ser um imposto de propriedade. Para um carro que esteja legalizado para circular, mesmo que não circule, terá de pagar este imposto. Como agravante no caso do ISP. O ISP era um imposto que tinha um adicional, que era um adicional, de uma situação que seria temporária, passou a definitivo com também uma justificação ambiental. É a minha questão, porque à volta dos automóveis nos últimos anos, tudo aquilo que se tem feito, mesmo quando não é
em primeiro lugar, por questões ambientais, rapidamente passa a ser para justificar a continuidade desse tipo de cobranças. Achas que, tendo em conta que há tanta pressão de vários setores para que a indústria automóvel seja mais eficiente, mais verde, azul, enfim, chamem as cores que quiserem, achas que não há... achas que a manifestação vai permitir olhar para isto de maneira diferente, ou que isto infelizmente poderá ser já uma decisão tomada e que não vai haver volta atrás? Porque tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Finanças dizem que não vão alterar nada. Voltando um bocadinho atrás ao início da tua questão, acho que o imposto automóvel tem sido o imposto de circulação tem sido completamente raptado dos seus propósitos iniciais, porque um imposto de circulação, por definição, como a própria expressão indica, é para taxar a circulação, o uso das estradas e tudo muito bem. Depois passa a ser um imposto de propriedade a partir do momento que, não utilizando o automóvel, também pagas. E também por causa disso é que não faz sentido nenhum carregar na componente ambiental, porque então eu posso ter o meu automóvel sem o utilizar e vou pagar o mesmo que o meu vizinho, que tem um carro exatamente igual e faz 10 ou 12 ou 20 mil quilómetros com o mesmo automóvel. Portanto, não há aqui qualquer justiça, não há qualquer progressividade, não há proporcionalidade, para além de, lá está, ir contra os princípios de estabilidade fiscal, de previsibilidade, porque estamos a mexer de uma regra que já existia e mudamos de repente as regras do jogo. Quanto à questão de se vai fazer diferença e o facto de Fernando Medina e António Costa vincarem que não vão mudar, estamos ainda a um mês da votação, na fecha da votação na especialidade. Eu acredito que quanto mais se avolumar esta expressão popular, mais incómodo se vai tornar, e acho que alguma coisa terá que ser feito. Aliás, já muitas vozes se levantam quanto à efetiva legalidade desta alteração das regras, do facto de estarmos a mexer em algo que foi definido no passado e altera a realidade para as pessoas que compraram, se calhar, um bem, compraram um automóvel há 2 anos e de repente vem o seu valor completamente retirado, porque isto é um dos aspectos que nós vincamos, que é uma espécie de uma expropriação. Porque, para já, há que ter em conta que este é normalmente o segundo bem com mais valor numa família, não é? Tens uma habitação e tens um automóvel. E vamos supor que deste 10 mil euros por um automóvel. Normalmente estes automóveis já não abaixo dos 10 mil euros, mas vamos supor que deste 7 ou 8 mil euros por um automóvel há 2 anos e de repente vem esta regra, o valor comercial desse automóvel passa no mínimo para metade. Porque em Portugal, se uma pessoa tiver uma opção, vai preferir comprar um posterior a 2007, porque vai pagar o mesmo imposto, não há razão nenhuma para escolher um mais antigo. Para o estrangeiro, este automóvel não vai ter saída porque o nível de vida é outro, de maneira que automaticamente estamos a dar uma grande talhada naquilo que é o património de uma família. E eu acho que isso é de uma insensibilidade brutal. E se isso é grave numa família de pessoas que tenham 40 ou 50 anos, muito mais grave é quando falamos, no caso de ou de um reformado que se calhar tem aquele automóvel que está no interior, porque vai aumentar as assimetrias regionais também, não é? Porque as pessoas no interior, transportes públicos são uma fantasia. Portanto, dependem do automóvel, portanto, vão ser ainda mais penalizados. E, por outro lado, as pessoas estão em início de vida, que não têm capacidade de endividamento, mas que se calhar precisam de um carro para a sua atividade profissional, porque em muitas circunstâncias o transporte público não vai resolver. E essas pessoas também vão ser afetadas. Portanto, isto em termos sociais é uma catástrofe. Só uma nota final, Miguel, antes de passar para ti. Os censos de 2021, que todas as pessoas podem ter acesso, sejam governantes ou não, nós também podemos ter acesso, dizem que mais de 65% dos portugueses dependem do automóvel. Isto é injusto ao ponto de olhar para o parque automóvel, ver que os particulares são os que têm carros mais antigos, são os mais expostos a este tipo de mudanças nos impostos, e são aqueles que vão sofrer mais com isto. Completamente. E mais um aspecto que nós normalmente não falamos, que é, nós sabemos a percentagem de automóveis que se encaixam neste período anterior a 2007, mas se nós retirarmos a esse bolo tudo o que são automóveis de frotas, automóveis de aluguer, automóveis de renting, então vamos ver que o nosso parque automóvel ainda é muito mais envelhecido do que isso, e então o espectro de população afetada, quer dizer, acaba por ser maior, porque estamos a falar não só do proprietário, mas das pessoas, da família, das pessoas que são todas afetadas pela... Eu creio que é 1 milhão de carros com mais de 20 anos. Portanto, por aí já dá para ter um bocadinho a noção. E depois, outra questão que se continua a insistir e que o Governo
temos que tirar o chapéu, porque a medida é bem pensada na medida em que se dizes que são 25 euros, soa sempre a pouco, se dizes que são 2 euros por mês, ainda é muito menos, mas a verdade é essa. Primeiro é esta tal perda de valor do bem que tu tens e que ninguém te avisou que tu ias perder este valor porque era imprevisível e isso logo à partida não se faz, mas a realidade é que esta norma travão, há agora uma afirmação de que é para manter, mas quer dizer, face a esta imprevisibilidade, nós podemos de facto acreditar, porque não há nada legalmente que vá vincular o governo com estes 25 euros. Se vincula para este ano, poderá vincular para o próximo, mas depois para a frente, a dada altura, basta que haja uma justificação qualquer, como aconteceu no ISP, e de repente isto passa a definitivo. E depois também, voltando àquilo que estavas a falar do ISP, quer dizer, porque é que nós estamos a querer dar uma componente ambiental exagerada a este imposto, se nós temos de facto mecanismos que são penalizadores dos automóveis mais antigos? Se eu tiver um automóvel mais antigo, ele é menos eficiente e eu vou gastar mais combustível, automaticamente estou a contribuir mais para o tal orçamento do ambiente. Depois, a questão é, se nós queremos fazer uma penalização com base no ambiente em condições, então arranjem-se métricas. Então pensemos neste imposto de raiz. Vamos arranjar uma métrica, o automóvel vai à inspeção todos os anos, nós podemos saber quanto é que aquele automóvel consome, podemos saber quantos quilómetros fez e então arranja-se uma taxa em função disso. E então, aí nós não podemos contestar. Desde que os valores sejam razoáveis, pelo menos é justo que o meu vizinho que não anda com o carro igual ao meu, não vai pagar o mesmo que eu. Só para acrescentar, pedia-te só, Miguel, o Miguel está aqui responsável por moderar hoje e eu estou-me a sobrepor com perguntas. Mas agora, porque tu estás a dizer, hoje a Zero, em entrevista ao Eco, defende que os carros com mais cilindrada deviam pagar mais nestes anteriores a 2007 e que isso devia ser indexado a esse tipo de fatores e não apenas ser cegamente aplicado, ou seja, para não penalizar aqueles que têm os carros mais modestos e que têm os carros para a sua vida e que não deveriam ser afetados por este tipo de medidas. Tu concordas? Acho que não resolve tudo, demonstra alguma ponderação, uma ponderação que de todo não existiu na criação desta medida, mas demonstra alguma ponderação, mas ainda não resolve tudo, porque nós sabemos perfeitamente, nós conhecemos um bocadinho mais a realidade do automóvel, sabemos que um automóvel com mais capacidade no motor não gasta necessariamente muito mais, porque vai depender do peso, vai depender de quanta borracha temos em contacto com a estrada, portanto há aqui muitos fatores, e isso leva-nos ao âmago desta questão, que é, será que houve, de facto, uma equipa multidisciplinar e pessoas especializadas na questão automóvel para tomar esta medida? Ou foi tomada aleatoriamente simplesmente porque apetecia ter um bocadinho mais de receita? Porque é essa a sensação que dá. Porque quando nós fomos falar com os grupos parlamentares, e nós falávamos mesmo com o grupo parlamentar do Partido Socialista, nós falávamos em alguns factos que pareciam uma total novidade e que para nós são mais do que óbvios. Portanto, eu acho que ninguém é obrigado a saber tudo. Nós sabemos que um político tem que ter uma quantidade de áreas de conhecimento ao mesmo tempo, mas por isso é que existem assessores, por isso é que se criam grupos de debate, por isso é que se chamam associações. Aqui neste caso, que se saiba, ninguém foi chamado para discutir este tema. Tomou-se a decisão e está feito. Que transparece uma atitude um bocadinho absolutista que não pode existir. Toda uma medida destas que afeta uma população, uma área da população tão grande, tem que ser considerada ouvindo-se pessoas, ouvindo-se especialistas, percebendo se há uma métrica que seja possível criar para estas questões. Ok, se vamos admitir que existe uma emergência climática, que nós sabemos que é muito exagerada o seu peso em relação àquilo que são as vidas das pessoas, mas é evidente que é preciso fazer alguma coisa. Agora, é isto que vai resolver, e se é isto que vai resolver, tem que ser feito assim desta forma brutal, em completa desconsideração pelas pessoas, e mesmo depois de se perceber que nem os ambientalistas estão a favor, se calhar era uma altura de parar, porque senão, pelos vistos, quando chegamos a um ponto, vamos perceber que só 2 pessoas é que estão a favor disto. Não pode ser. Eu pegava um bocadinho nisso e proponho até recuarmos a essa questão que estavas a referir, de teres ficado surpreendido ao perceberes que havia algumas pessoas dentro do Partido Socialista que não estavam cientes de todos os dados e de muitos elementos que tu consideras importantes. Eu perguntava-te de forma muito direta 2 coisas. Primeiro, o que é que dizem os grupos parlamentares, sendo que tu falaste com praticamente todos eles, os que não falaste fizeram-te chegar um parecer por escrito. Segunda questão,
se sentes que dentro do Partido Socialista há várias pessoas que não estão inteiramente de acordo com esta medida. Sim. O que naturalmente poderá inviabilizar que ela vá para a frente, pelo menos nos moldes em que ela foi desenhada. Esperemos que sim, a menos que haja uma grande teimosia de uma meia dúzia de cabeças dentro do partido, e aí nesse caso não há nada a fazer, mas parece-me que a sensibilidade, para já, porque todos nós lidamos com pessoas de todas as áreas e todas as pessoas que eu conheço, muitos que foram eleitores deste governo, estão profundamente descontentes e irritadíssimos com esta questão. Nós vemos que a expressão popular desta insatisfação é tão grande que é evidente que não foram só pessoas que não votaram no Partido Socialista nas últimas eleições, não é? Como é evidente. Portanto, depois, a forma como os partidos nos comunicaram a sua reação a esta medida foi exatamente igual em todos, que é no sentido de não vamos mitigar, isto é para cair, isto não faz sentido, isto não pode ser, isto não tem nenhuma fundamentação lógica, portanto isto tem que cair. E é para pensar no ambiente, é para pensar nisso com base nos automóveis, então vamos rever o IUC no seu todo, se calhar tornar a lei para lá fazer sentido, até para corrigir algumas injustiças, porque não se consegue perceber porque é que os automóveis isentos são só os de 81 para trás. Não tem lógica nenhuma, isso obrigaria a uma reflexão mais profunda, porque em todos os países da Europa é de 30 anos para trás, mas nós continuamos com isso, como se o tempo não passasse. Portanto, toda a lei precisa de uma reformulação. E pronto, isso admitimos, mas isso não se faz de um dia para o outro, naturalmente leva algum tempo, não vai ter um efeito de receita fiscal para o ano, mas a fazer as coisas ou se faz bem ou não se faz. Então, e novamente, perguntando-te uma coisa muito, muito direta, o que é que tu achas que seria uma medida de compromisso? Uma forma correta para ti ou justa de resolver esta questão? Não vai haver uma medida, não é possível neste orçamento criar uma medida justa. Por isso é que isto tem que cair. Qualquer pessoa de bom senso percebe que isto tem que cair, porque não consegues corrigir isto. O que quer que faças, isto é tão baseado num erro. Quando estás a tentar criar uma taxa que é ambiental, com base numa coisa que é tão rígida como o imposto de circulação, à partida estás a basear todo o teu trabalho num problema, num erro de base, num erro, uma coisa que não foi bem pensada. O imposto de circulação não vai resolver este problema, não vai trazer nenhum benefício ao ambiente, ainda para mais nós sabemos que se nós formos analisar o orçamento, nós sabemos que depois o que vai de tudo o que é cobrado no IUC, que percentagem é que vai para o Ministério do Ambiente? Zero. Por princípio, esse podia não deitar por terra o argumento, poderia ser uma questão de moral, mas pelo menos que este nosso sacrifício vai significar alguma coisa para o ambiente. Não vai. Ainda por cima vai penalizar mais uma vez as autarquias, porque os bichos perderam uma grande fatia do imposto de circulação. Portanto, nós sentimos que isto é para beneficiar quem? Mas tudo bem, o governo tem maioria, mas o governo está lá para tratar das pessoas, não é para as castigar e para dizer, nós já decidimos, e ironizar até com isto, porque acho que é de muito mau tom ironizar com isto. Sim, mas pegando numa coisa que o Diogo já falou hoje, nas intervenções públicas feitas até agora, e a última delas foi do Primeiro-Ministro António Costa na abertura do debate sobre o Orçamento do Estado, a ideia que fica é que é inflexível, não há aqui volta a dar. Nós já ouvimos... aliás, ele hoje, no dia em que estamos a gravar este autorrádio e em que o António Costa fez o seu debate na Assembleia, as palavras dele foram até um pouco duras para com a oposição, dizendo que acusou, de certa maneira, a oposição de estar a enganar os portugueses e, de certa forma, a exagerar uma coisa que, na verdade, não era assim tão impactante quanto isso. Eu penso que o termo usado foi mesmo... portanto, que a oposição estava a acusar... Não, está a assustar os portugueses. Exatamente, está a assustar os portugueses com aumentos extraordinários ou estratosféricos. Vamos, se calhar, aqui fazer dois pontos. Primeiro, há uma promessa que este aumento, seja ele de carros que passam a pagar de 50 para pagar 300, 400, 500, seja o que for, que será feito de forma
faseado, ou seja, 25 euros no máximo por ano. Isto é suficiente, na tua opinião? Ou consegues confiar que isto vai ser sempre assim? Não consigo de todo. Não consigo de todo. Lá está. Estamos de tal forma habituados a que se mudem as regras do jogo, por vezes sem nenhuma razão aparente. Neste caso estamos a mudar as regras do jogo. Não estamos numa situação, segundo o Governo, de emergência em que precisemos deste extra de tributação. Portanto, e quando nos é dito que há um compromisso da medida de travão se manter nos 25 euros, é um compromisso, não é nada mais do que isso. Porque o que vale é este orçamento. Pode haver agora uma palavra que os compromete para o próximo orçamento, mas nós sabemos perfeitamente como é que estas coisas são voláteis. Basta para o ano nós entrarmos numa situação mais complicada economicamente, em que aí efetivamente é preciso aumentar, nós já tivemos essa experiência no passado, em que é preciso aumentar a coleta fiscal para segurar de alguma forma a economia, e se calhar dizem, pronto, se calhar a medida de travão vai se manter, mas agora não são 25, agora são 50. E nós acharmos isto, mais uma vez, dizer que são só 2 euros por mês, está muito bem estudado do ponto de vista semântico, mas a verdade é que desde agora são 2 euros, para o ano são 4 euros, depois são 6 euros, 6 euros daqui a 3 anos. Esta progressão não é proporcional ao ritmo a que as pessoas vão aumentando o seu vencimento. Portanto, logo à partida é uma injustiça. E em termos absolutos, nós sabemos que em alguns casos, naqueles casos que são 1000%, na prática, sem a medida de travão, não eram 2 euros, eram 58 euros por mês, num automóvel, num Jeep, é um caso muito comum, porque as pessoas do interior têm Jeeps para trabalhar, e passa de 70 para 770 euros. E aí estamos a falar que, em teoria, são 58 euros a mais por mês. Alguém acredita que isto vai se manter 25 euros para sempre, até chegar aos 770 euros? Ninguém acredita. Não há razão nenhuma para acreditar. Nós temos tido tantas surpresas do ponto de vista fiscal que não é credível. Além do mais, põe-se aquela questão, independentemente de demorarmos 10 anos, metade do valor daquele bem, metade, para ser otimista, metade do valor daquele bem morreu hoje. O Governo diz que está com esta medida, que apelidou de reforma ambiental do IUC, a equilibrar os pratos da balança. Esta balança, que balança é esta? Não sei sinceramente, porque não me parece que seja uma balança do ponto de vista ambiental, porque lá está, nós sabemos que já houve toda essa coleta fiscal argumentada com base no ambiente quando havia ISP, portanto não faz grande sentido. Também não me parece que seja do ponto de vista social que isto seja minimamente correto, porque nós, se formos a ver quem é que tem estes automóveis, é quem não tem acesso ao crédito, é quem não pode comprar um automóvel mais recente, se calhar o profissional independente, é se calhar um reformado, é se calhar alguém que começou agora a sua vida ativa, é alguém que começou uma família. Portanto, do ponto de vista social e fiscal, é a negação daquilo que é um imposto. Um imposto é, por definição, uma ferramenta de redistribuição de riqueza. O que nós estamos a fazer aqui é um Robin dos Bosques ao contrário. E há muito quem argumente que quando o propósito é ambiental, pode funcionar de maneira oposta à norma. Mas vamos com calma. Isto é um completo abuso. Isto é mesmo um abuso. Sim, já falamos aqui hoje de adicionais a impostos que também tiveram um propósito ambiental, depois no fim, para se tornarem definitivos, porque inicialmente não era esse o objetivo, mas o manto do ambiente é grande e neste momento está a abraçar muitas áreas da sociedade. E uma das medidas para 2024, e que aparentemente não é tão penalizadora, é o facto de regressar o incentivo ao abate, sim, que o Governo também diz que está combinado com esta reforma ambiental do IUC. E a questão que eu te coloco é suficiente, na tua opinião, o que está preconizado do ponto de vista do incentivo ao abate, e tu achas que é realista falar-se em comprar um carro novo para alguém que tem um carro antigo, e vamos chamar um carro antigo, um carro mais antigo, anterior a 2007, pessoas com o perfil que tu referiste hoje aqui, da tua análise, é sensato falar-se neste apoio e como alternativa para as pessoas que não vão querer pagar o aumento do IUC? Mais do que uma utopia, acho que é um cinismo, porque é completamente impossível. Estamos a falar de um incentivo que, corrijo-me se eu estiver enganado, mas andará ali à volta de 2.700 euros, não é? Portanto, não há um valor por carro, mas sim, dividindo a dotação orçamental para o regresso ao incentivo ao abate, dará uma média de 2.000 e tal euros. O que nos faz prever que
o peso desse valor na compra de um automóvel novo é absolutamente irrisório. Para já, pressupõe que um automóvel anterior a julho de 2007 em Portugal tem um valor suficientemente baixo para valer a pena batê-lo assim. Claro que depois desta lei entrar, de facto, grande parte deles passam a valer menos do que isso, mas a verdade é que eu falar do meu exemplo, tenho uma Volvo V50 de 2005, que é um automóvel que muita gente tem, automóveis desse género. E tu, para comprares um automóvel hoje em dia, novo, limpo, um automóvel elétrico, que te permita cumprir as funções que aquele automóvel cumpre, estás a falar de, no mínimo, 35 ou 40 mil euros. 35 ou 40 mil euros que ninguém vai conseguir endividar-se a esse ponto de o comprar neste momento, como temos os juros da habitação e como temos a situação económica, e depois, quer dizer, dar este salto muito grande. Quer dizer, alguém vai decidir, efetivamente, adquirir um automóvel novo por causa deste pequeno incentivo ao abate, ou porque, prescindindo do seu automóvel, não acho que me faça grande sentido. Acho que as pessoas vão estar encurraladas. As pessoas vão estar encurraladas a pagar mais impostos e vão ter que o aceitar. Nós já ouvimos a expressão habituem-se uma vez e é um habituem-se dois, mas não é justo, não é para isso que cá está um governo. Sim, e no caso do regresso do incentivo, o governo optou também por introduzir incentivo à compra de automóveis usados. Mas sim, automóveis usados até 4 anos. Limitou a carros elétricos usados com uma idade máxima de até 4 anos. O porquê esta limitação? Não seria interessante ter alargado, por exemplo, esta medida a automóveis eletrificados ou até mesmo a outros tipos de motorizações mais tradicionais, porque todos sabemos que automóveis mais recentes, mesmo sendo diesel ou gasolina, são muito mais eficientes do que os tais automóveis anteriores a 2007. Claro, a legislação tem sido muito cega nesse aspecto. Aliás, até mesmo a penalizar os automóveis híbridos, cujo impacto efetivo na redução de emissões é grande, e temos feito cortar a direito como se isso não fosse um benefício. E aqui legalmente está a acontecer a mesma coisa, porque nós sabemos que nos últimos anos, e atenção, dando o devido crédito que o facto de se ter estabelecido uma meta no futuro para as emissões de metas muito ambiciosas fez com que os automóveis se tornassem muito mais eficientes, e de facto essa pressão na indústria automóvel foi positiva, porque hoje em dia nós temos motores a gasolina com uma eficiência em termos de emissões notável. Mas então, se a intenção é renovar, porque é que tem que ser um automóvel novo? Porque é que não se vai abrir também aos automóveis de combustão ou automóveis híbridos que de facto sejam um pouco mais acessíveis e que sejam realistas para Portugal? Porque nós nunca nos podemos esquecer, nós não estamos a governar, não se trata de governar um país do centro da Europa, e sobretudo eu acho que o governo em muitas áreas peca, o governo este e outros, atenção, não estou a particularizar neste governo, mas pecam pelo facto de legislarem com base no que é a realidade de Lisboa ou de outros grandes centros urbanos. Essa não é a realidade do resto do país, e nós, tendo em conta os nossos rendimentos, temos que perceber que ainda é para nós uma miragem ter um automóvel elétrico que seja capaz de transportar a nossa família para trás e para a frente. O incentivo pode ser aplicado também não só para a substituição do automóvel, por um mais recente, mas também e eu agora vou aqui para quem ainda não sabe ler, pelo uso de transportes públicos. O governo dá um depósito do valor a um cartão de mobilidade, pela substituição por bicicleta de carga, substituição por o tal veículo elétrico novo, ou o tal usado com um máximo de 4 anos, que também tem de ser um elétrico. E sobre isto, o que eu vos posso dizer é, estes usados com um máximo de 4 anos, pelo menos vocês podem encontrá-los no nosso patrocinador deste autorrádio, que é o piscapisca.pt, e convido-vos a ir lá, porque há vários carros elétricos usados. Por isso, no próximo ano, se estão a pensar em usufruir do incentivo, que há de ser 2.800 e tal euros, lá deve haver carros que possam ser alvo desse incentivo também. Eu safei-me agora bem aqui com isto. Não foi mal. Mas tu dizes algo que é interessante, que é, às vezes, e aqui é difícil, porque nós somos os três pessoas que estão ligadas ao meio dos automóveis por razões profissionais, mas também somos cidadãos, e às vezes é muito difícil fazer este papel de estar deste lado e
estar aí do teu lado, que é um lado que está neste momento a liderar um movimento, conjuntamente com outras pessoas, e que pretendem tentar restabelecer alguma justiça social, mas também tendo consciência da importância ambiental, da segurança, de tudo, enfim, mas não querendo misturar tudo no mesmo saco, como por vezes parece que querem fazer. Mas algo que não queria deixar de dizer, é muito interessante o que tu disseste, o facto de nós às vezes nos esquecermos do país onde estamos, e fazendo uma análise a tudo aquilo que já foi falado nesta mesa, nomeadamente sobre os carros que circulam no nosso país, a idade do parque automóvel, os rendimentos das pessoas, a evolução também da carga fiscal nos últimos anos, e esta questão toda do ISP, dos aumentos sucessivos dos impostos, o automóvel, e agora pergunto-te ao Hugo profissional, tu achas que ainda há mais onde ir buscar nos automóveis? Não, em impostos? Não, eu acho que não há mesmo. Aliás, eu acho que não há mais onde ir buscar em impostos neste momento. Eu não quero estar aqui, isto não é nenhuma mensagem política, mas eu acho que nós temos efetivamente uma sobrecarga fiscal que é inegável em Portugal. Quando nós falamos, e já agora dar esta à parte, quando falamos com o grupo parlamentar do PS, o deputado dizia-me, sim, vamos subir 25 euros aqui, mas repare, o ordenado mínimo vai subir 40 euros e isto vai subir assim. E eu disse, mas nós não podemos governar só para o ordenado mínimo, porque alguém que vive em Lisboa, que tenha uma família, ganha necessariamente muito mais que o ordenado mínimo e pode viver muito pior do que alguém que vive com o ordenado mínimo no centro do país. É o meu caso, não é? Uma pessoa faz das tripas coração. Qualquer pessoa que viva de forma mais ou menos independente, para ter rendimentos, tem que se esforçar muito. E não se encaixa naquelas pessoas que estão ali no limiar da pobreza, estatisticamente, mas são as pessoas que precisam de ser incentivadas também, porque também estão a movimentar a economia, são população ativa. A população ativa, por norma, uma grande fatia dela não está no ordenado mínimo, mas vive com dificuldades. Portanto, logo à partida, aí está-se a incorrer numa injustiça muito grande. Depois, eu acho que não há margem nenhuma para carregar mais um automóvel, porque eu acho que a sociedade, nos últimos anos, muito por força das questões ambientais, mas não só, tem sido profundamente injusta com o automóvel. Eu acho que o distanciamento nos anos nos vai permitir um dia olhar para trás e perceber o absurdo a que se está a chegar. Porque assim, nós olhamos para outras grandes áreas, outros grandes feitos da humanidade, como seja a arquitetura, e olhamos para ela com um valor histórico, como algo que mudou a sociedade. Podemos olhar para a ciência, outra coisa qualquer, e não olhamos para o automóvel com esse distanciamento e com o respeito que ele nos merece. Porque nos últimos 120 anos, ou 130 anos, o mundo mudou de uma forma muito acelerada, não é? Porque nós, quando estudamos história, estudamos todo o período para trás muito rapidamente, e depois nestes anos aconteceu tanta coisa impensável na humanidade, que este progresso deve-se a quê? Deve-se em grande parte ao automóvel, deve-se à abertura de fronteiras, deve-se àquilo que passa a ser possível fazer, a rapidez com que a sociedade se move. Antes de termos esta dinâmica da internet e da comunicação, era o automóvel era o grande meio de comunicação, abriu horizontes, fez tanto por nós, deu-nos a conhecer tanta coisa, e hoje em dia ainda é assim. Muita gente tem um automóvel para o seu dia-a-dia, porque ter um automóvel em Lisboa em grande parte é um estorvo, mas porque ao fim de semana quer pegar e ir conhecer um sítio e outro, e ter, no fundo, os seus horizontes culturais alargados porque tem um automóvel. E nós agora estamos a fazer uma perseguição ao automóvel. Esta medida de permitir que o abate automóvel seja transformado em valor nos transportes públicos ou numa bicicleta de carga, nada contra, mas tem quase uma carga irónica, porque acaba por simbolizar este ataque ao automóvel que está a ser feito, como se as pessoas tivessem de ter um peso de consciência por terem um automóvel. E não é assim. Acho que sim, já temos medidas mais do que suficientes para incentivar as pessoas a ter um uso o mais reduzido possível do automóvel, para já porque temos um imposto sobre os combustíveis muito elevado, depois porque os transportes não são caros. Agora, temos que ter transportes, temos que ter uma rede de transportes em condições, nada disso acontece, não se tem dado grandes passos evolutivos nisso nos últimos anos, mas vamos dar um grande passo na carga fiscal do automóvel, uma vez mais. E a prova disso é que nos últimos censos chegou-se à conclusão que 65% ou mais da população até depende do carro para fazer a sua vida. Vocês, no vosso manifesto, que eu tive a oportunidade de ler, dão alguns exemplos práticos
com modelos que são mais comuns de ver a circular em Portugal e como é que este imposto único de circulação, com a componente ambiental, que é a componente foi assim que o Governo apelidou, a reforma ambiental do IUC, o que é que a reforma ambiental do IUC vai fazer ao valor deste imposto? Tu queres dar alguns exemplos para quem nos está a ouvir ter noção, se é que ainda não tem... Sim, eu acho que até alguns partidos políticos têm veiculado muito bem alguns destes exemplos. Aliás, todos eles foram retirados quase todos do trabalho de alguém que alguém já teria feito antes, mas para dar um exemplo, um Renault Clio 1200, é que nem sequer estamos a falar necessariamente de um automóvel familiar, estamos a falar de um utilitário. Um Renault Clio de 2007, que paga hoje 1.200, portanto 1.200 a gasolina, que paga hoje 38,82€, passa a pagar 129,40€. É um aumento de 233%. Diga-se o que se disser, que há normas travão, não há nada em que se veja aumentos desta dimensão, em nada, é surreal. Mas mais do que isto, temos exemplos chocantes, porque, por exemplo, os jipes, é muito fácil nós dizermos que os jipes é de alguém que se anda a divertir, mas não é assim. O jipe é uma ferramenta de trabalho para muito do que é o turismo, das quintas. Mas mesmo no caso de serem pessoas que se andam a divertir, como estás a dizer... São carros de lazer que têm uma utilização esporádica. São carros que andam muito pouco. Exatamente. Que fazem muitas vezes menos do que 2.000, 3.000 km por ano. Exatamente. Estamos a falar de aumentos aí, de cargas. O aumento chega aos 1.218% no caso de um Patrol GR, que hoje paga 60€ e vai pagar 799. Isto é inacreditável. Quer dizer, o número por si só, quando se fala em mais de 1000%, é uma coisa absolutamente surreal. Ninguém merece isto, não é justo. Qual é o valor deste automóvel depois de se saber que se perspectiva um aumento e um custo de manutenção fixa-se, carro parado, 799€ por ano? O valor comercial é nulo, não é? Isto é uma violência. Há casos mais críticos, de automóveis cujo interesse pode entrar aqui noutros panoramas, mas um Mercedes 300 diesel de 1985 paga hoje 19,76€, porque bate certo com a sua vetusteza, é um automóvel que já não há muita gente a utilizar no dia-a-dia. E tem um interesse histórico. Exatamente. E vai passar agora a pagar 533€. Portanto, é um aumento de 2.700%. Estes números são absolutamente chocantes, quer dizer, não faz sentido nenhum, não há nada que aumente a este ritmo. E depois, lá está, ninguém vai aumentar a sua qualidade de vida a este ritmo, portanto, logo à partida não há nenhum contexto aceitável para uma medida destas. Temos que estes carros mais de lazer, que são muito pouco utilizados ao longo do ano, que comecem a cair no esquecimento daqueles que perspectivam ter estes carros na garagem. Sim, é muito provável. Naturalmente, quando se torna insustentável mantê-lo, é natural que esses automóveis efetivamente vão ser abatidos ou encostados ou vendidos, ou independentemente de se buscar um incentivo ao abate, que o automóvel seja abatido simplesmente. E este é um mercado interessante e é um mercado grande. Estamos a falar de carros, não estamos a falar de... Não estamos a entrar no tema dos clássicos, estamos a entrar em carros mais recentes, mais quase chamá-los neoclássicos, assim, pronto. Há um grande mercado também que impacta muitas pessoas, que são pequenos empresários dedicados ao setor automóvel, pequenas oficinas, ou até oficinas até de média dimensão, e que dão assistência a todos estes veículos. E eles também vão sofrer. Era isso que eu ia dizer a seguir, que é, grande parte das oficinas, hoje em dia, as oficinas que não sejam muito sofisticadas começam a ter dificuldade em trabalhar em automóveis mais modernos, porque eles são todos muito estanques em termos tecnológicos, só a tecnologia da própria marca é que permite fazer a manutenção, de maneira que, em grande parte, as nossas pequenas oficinas, mais tradicionais ou menos tradicionais, trabalham com esta fatia de automóveis. As oficinas multimarca, algumas de redes grandes, sustentam-se com estes automóveis, não é com os automóveis mais modernos. Se nós vamos querer acelerar o fim destes automóveis, à partida temos que ter em conta que vamos ter um impacto económico global. Vai haver muitas empresas, sejam empresas da própria manutenção do automóvel, mas sejam as empresas que vendem as peças, as empresas que transportam as peças, porque é um setor muito grande. E nada disto estamos a falar em automóveis de recreação, estamos a falar dos automóveis do dia-a-dia das pessoas. O resto é absolutamente irrisório. Da minha parte só tenho uma nota final a dar, que é... está-se a perspectivar um 2024 com o maior crescimento da carga fiscal de sempre.
com o Governo a arrecadar a mais em impostos 7,5%, são as estimativas, o que vai muito fora daquela que é a perspectiva de evolução da economia, que é um pouco acima de 1%, ou seja, é um crescimento quase igual a zero. Portanto, os que mais crescem em faturação em Portugal são aqueles que aplicam este tipo de medidas, que é o Governo. E esta faturação governamental é feita à custa dos nossos rendimentos. Creio que todas as pessoas com um mínimo de noção básica da economia entendem isto. Para começar a renovar o parque automóvel, não seria mais importante, ao contrário do que está a ser feito, deixar mais dinheiro no bolso das pessoas? Obviamente, eu acho que, mas isto aqui pode haver correntes diferentes consoante as orientações políticas de cada um, mas quer dizer, acho que praticamente já toda a gente consegue concordar neste momento, de tal maneira que chegou o nível da carga fiscal, que já toda a gente percebeu que só vai haver crescimento económico quando se de alguma forma estimular a produção, baixando a carga fiscal, que seja das empresas, seja do particular, que um trabalhador independente ou de qualquer profissional que vê a sua carga fiscal nunca a descer, sempre cada vez pior. E nós podemos argumentar, o Governo argumenta sempre que, ok, vai haver descidas dos escalões de IRS e não sei o quê, mas nos impostos indiretos, portanto, só vai beneficiar a sua vida quem não se mexer, quem ficar em casa, quem não comer, quem não respirar, quem não sair de casa. Caso contrário, nos impostos indiretos, mais do que vai descompensar esse ganho. E isto funciona para tudo, de facto. Se nós não estimularmos as pessoas, se não estimulamos as pessoas a ganhar mais, a declarar mais rendimentos, quanto mais carregamos, mais incentivamos uma fuga fiscal. Se nós não facilitarmos às empresas o seu crescimento, naturalmente não vamos ver renovar frotas. Se nós dermos mais condições às empresas, as empresas vão dar mais automóveis novos aos seus funcionários, para que eles não tenham a andar com os seus automóveis pessoais, porque ainda há muita gente, muitas empresas em que os funcionários trabalham com os seus automóveis pessoais. Portanto, é preciso, tudo que seja fazer dinheiro circular, deixar circular dinheiro na economia, vai permitir que todos estes problemas sejam ultrapassados naturalmente, porque, mais uma vez, e isto é importante dizer, não acho que haja ninguém que tenha um automóvel. Há como em tudo, há pessoas radicais e há pessoas que não experimentaram outras realidades, mas é assim, quem nos dera, a nós, a maior parte dos possuidores de automóveis anteriores a 2007, ter um automóvel elétrico para andar no dia-a-dia. Haja condições para isso, não é dizer às pessoas, lá está aquela piada que foi criada, que é, se não tem dinheiro para comprar, e o que comprem Teslas, que foi criada por um nosso amigo, e que faz todo o sentido, que é mesmo isso que se está a dizer às pessoas. As pessoas não têm qualquer condição de vida, não têm qualquer esperança de ver o seu nível de vida aproximar-se da média europeia, e de repente dizem, não, mas isto é um carro melhor, qualquer dia é casa. Também nos dizem que temos de ter uma casa mais moderna. Não pode ser, não há milagres, nós não podemos gerar dinheiro se não se deixar dinheiro circular na economia. Bem, já aqui um bocadinho em forma de resumo final, eu queria voltar a falar do movimento Stop UC, que mais uma vez vai ser no próximo domingo, dia 5 de novembro, e queria perguntar qual é que é a expectativa para o próximo domingo e, acima de tudo, o que é que seria um número interessante de participantes, de maneira a tornar a saírem de domingo com a sensação de dever cumprido, acima de tudo. Eu acho... Isso eu garanto, até acredito que já tenham, porque de facto a quantidade de pessoas que se está a mobilizar em torno deste movimento é impressionante. Eu acho que quando temos 400 mil pessoas a subscrever uma petição, desejamos que pelo menos essas 4 mil pessoas estejam suficientemente indignadas para vir à rua. Isto vai ser um bocadinho difícil de quantificar, porque nós quisemos, de facto, facilitar a vida às pessoas e que haja vários pontos no país para as pessoas se manifestarem. Portanto, a quantificação vai ser sempre muito, muito difícil em termos efetivos, mas o que queremos é ter multidões. Queremos que realmente nestas cidades se note o descontentamento, porque se nós virmos uma grande quantidade de gente que não está associada a nenhuma força política em particular, que não está associada a um setor profissional, as pessoas unirem-se por uma causa na rua, isso significa muito. Significa, e eu até me atreveria a dizer, que o Governo tem que pensar todo o seu futuro, porque independentemente de estar numa maioria absoluta, pode significar que as pessoas
estão dispostas a começar a voltar às ruas. Seria ideal que em Portugal houvesse uma maior participação nas urnas, mas este é um mecanismo democrático previsto na lei. Acho que se as pessoas manifestarem a sua indignação massivamente neste momento, também vão estar a evitar que de futuro haja outras surpresas, seja no IMI, porque agora já se diz, não, no IMI não vai acontecer nada. Também ninguém sabia que ia acontecer nada no IUC. Não vai acontecer este ano, pode acontecer para o próximo. E eu acho que é preciso, nós ainda temos uns anos de governação deste governo de maioria absoluta, seria importante que a população mostrasse que é preciso contar com ela, que esta insatisfação é séria, e acho que se muita gente for para a rua, a legitimidade da governação sai sempre um bocadinho afetada. É um governo eleito, tudo muito bem, mas é preciso que se tenha em conta que a insatisfação é muito grande. Nós não sabemos exatamente as pessoas com que podemos contar, mas neste momento conseguimos perceber que onde quer que se vá, já se ouve falar em 5 de novembro, isso é um nível de dar-nos um nível de satisfação muito grande. Só uma questão. Queres deixar alguma mensagem para as pessoas que vão aderir à vossa manifestação? Alguma recomendação? Sim, a recomendação é que, antes de mais, e voltar a frisar isto é uma manifestação de cidadãos comuns, na sua maioria trabalhadores, na sua maioria pais de família, que veem as suas vidas afetadas e que estão suficientemente indignados para ir para a rua. Por isso, nós quisemos fazer isto um domingo, para que a participação seja máxima possível, sem haver um impedimento por questões laborais, porque as pessoas têm as suas responsabilidades e não podem voltar-lhes as costas, não haver grandes impedimentos por questões familiares. Por isso, esperamos ter esses chefes de família, essas pessoas de trabalho na rua. Esperamos, se calhar, em alguns casos, ter famílias inteiras. Por isso, o que nós queremos apelar é que esta manifestação seja ordeira, porque não é preciso fazer desordem para ser expressivo. O que é preciso é número. Nós estamos em articulação com as autoridades para garantir que tudo funciona bem e que não vamos criar problemas nenhuns de maior a outras pessoas, porque se nós, de alguma forma, criarmos problemas a alguém, vai ser a pessoas iguais a nós, e não é isso que faz sentido. Esta mensagem é para o governo nunca será afetado se estragar alguma coisa ou se a estrada estiver bloqueada, ao governo não vai fazer grande diferença. O que faz diferença é ao cidadão comum, não é isso que nós queremos é, de facto, ser vocais, queremos que as pessoas apareçam nas ruas em força. O que nós prevemos é marchas lentas, que tragam o seu automóvel afetado, ou então que venham a pé, porque em alguns casos, em alguns centros urbanos mais pequenos, toda uma multidão a pé já é suficientemente expressiva, e queremos que deem o exemplo, que mostrem que são de facto bons cidadãos, mas que não aguentam tudo. Muito bem, Hugo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco a falar sobre este tema, e chega assim ao fim mais um episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar aquele que pode vir a ser o vosso próximo carro. Queria também, antes de ir embora, vos agradecer pela vossa companhia, e também de vos agradecer por nos seguirem em Apple Podcasts, também no Spotify, e obviamente por nos acompanharem aqui no YouTube. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana com mais um Autorádio, e até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.